noite, igreja. Graça e paz, amém? Nesta quarta-feira abençoada, nós daremos início a uma nova jornada, uma nova série de sermões com o seguinte tema: reflexões do sofrimento causado pela pandemia. Mas antes de iniciarmos, queridos, eu gostaria de compartilhar um breve anúncio com vocês. Neste próximo domingo, às 7 horas da noite, para a glória de Deus, nós retornaremos o nosso culto público no domingo. Às quartas-feiras, nós continuaremos com este mesmo formato de transmissão. Na nossa escola bíblica dominical também continuaremos com este mesmo formato de transmissão. E só teremos o culto público aberto para toda a igreja, para os nossos amigos visitantes, para a nossa comunidade do Jockey de Itaparica, às 7 horas da noite. Amém? O texto bíblico que nós iremos fazer a leitura e refletir hoje, nesta noite, se encontra na primeira carta de Pedro, o capítulo 4, do verso 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com a mesma atitude que ele teve e estejam prontos para também sofrer. Porque se vocês sofrerem fisicamente por Cristo, deixarão o pecado para trás. Não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. No passado, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostavam de fazer aqueles que não creram. Imoralidades, desejos carnais, farras, bebedeiras, festanças desregradas, além da detestável adoração de ídolos. Agora, essas pessoas ficam surpresas quando vocês deixam de participar de suas práticas desregradas e destrutivas, e por isso os difamam. Lembrem-se, porém, de que eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar a todos, vivos e mortos. Por isso, as boas novas foram anunciadas até mesmo aos mortos, pois embora estivessem destinados a morrer, como todo ser humano, agora vivem para sempre com Deus pelo Espírito. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam sensatos e disciplinados em suas orações. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Abram sua casa de bom grado para os que necessitam de lugar para se hospedar. Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Você tem o dom de falar? Então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar trará a glória a Deus, por meio de Jesus Cristo. A Ele seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Pai querido, graças te damos pela leitura da Tua palavra que acabamos de fazer neste momento. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor fala e continuará falando aos nossos corações por meio dela. Pedimos a Tua orientação e a Tua direção para que possamos compreender, Pai, e não só compreender, mas principalmente colocar em prática as instruções do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Como temos acompanhado, irmãos, a trajetória desses irmãos aqui da carta do apóstolo Pedro, que foram dispersos, presos e muitos até mesmo mortos pelo sofrimento e a dor causada pela cruel perseguição, pelo simples fato de professarem sua fé em Jesus Cristo. A pandemia que esses irmãos sofreram naquele tempo, a quarentena que eles tiveram de passar, o isolamento social que enfrentaram e a vacina que tomaram para combater este mal se deu por meio da perseguição que eles sofreram por causa de Cristo. Há muitas perguntas que fazemos em relação a este sofrimento. Muitos entram até mesmo em crise quando passam por determinados sofrimentos na vida. Por que o cristão sofre já que estamos com Cristo? Se Cristo está no nosso barco, no barco da nossa vida, não era para correr tudo bem?
Será que este sofrimento é algum castigo de Deus para as nossas vidas? Será que este sofrimento causado pela pandemia pode nos trazer algo de bom? Será que com tudo isso que temos passado, conseguiremos vencer ou superar algumas áreas da nossa vida? Será que é mesmo necessário passar por tudo isso para sermos aperfeiçoados, moldados, edificados, transformados e fortalecidos em Cristo? É sobre isso, queridos irmãos, que iremos refletir no nosso culto hoje, nos nossos próximos cultos e encontros, que refletiremos sobre o sofrimento causado pela pandemia. E a primeira reflexão que podemos fazer em meio a tudo isso que está acontecendo é que todo esse sofrimento nos ajuda a enxergar e a vencer o nosso maior inimigo, o pecado. O verso de 1 a 3, o texto nos diz: portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com a mesma atitude que ele teve e estejam prontos também para sofrer. Porque se vocês sofreram fisicamente por Cristo, deixarão o pecado para trás. Não passarão o resto das suas vidas buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. No passado, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostavam de fazer aqueles que não creram. Imoralidade, desejos carnais, farras, bebedeiras, festanças desregradas, além da detestável adoração a ídolos. Como podemos ver aqui neste texto, querido, o sofrimento que aqueles irmãos passaram pela perseguição por causa de Cristo fez com que o pecado deles perdessem força em suas vidas. Enquanto os ímpios que estavam perseguindo a igreja de Cristo estavam com seus corações endurecidos, cada vez mais e mais, essa perseguição estava surtindo o efeito contrário para aqueles irmãos perseguidos. O sofrimento estava amolecendo o coração deles. A perseguição estava deixando eles mais sensíveis no cumprimento da vontade de Deus em suas vidas. Quando aqueles irmãos pensaram em conversar com Deus, para que ele pudesse olhar para o sofrimento que eles estavam passando naquele momento, eles refletiram no seguinte: no sofrimento que Cristo havia passado por eles na cruz do Calvário. E eles não quiseram nem colocar na balança qual sofrimento fora maior. Pelo contrário, queridos, eles enfrentaram aquele sofrimento com a mesma disposição que Cristo enfrentou o seu, tanto por mim quanto por você. Nós, cristãos, não somos melhores do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sofreu perseguição, ele sofreu injustiças, ele sofreu calúnias, difamações, sofreu a dor na pele de carregar aquela cruz. E muitos de nós hoje não podemos passar por nenhuma dificuldade, nós não podemos passar por nenhum sofrimento, nós não podemos passar por nenhum momento ou tipo de dor que nós já estamos questionando a Deus por tudo. O sofrimento, queridos, nos ajuda a enxergar o pecado que resiste em permanecer em nossa vida para nos destruir. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, nos dá a oportunidade que estamos tendo hoje de passar por este sofrimento para enfraquecer o pecado que existe em nós, para que possamos nos fortalecer na dependência do Senhor, para vencermos essa pandemia e sairmos dela fortalecidos, edificados, dependentes de Deus, santificados e glorificando a Deus pelo aperfeiçoamento e crescimento espiritual promovido, gerado por meio desta breve e momentâneo sofrimento que estamos passando desta pandemia. O sofrimento, amada igreja, nos leva também a entender que os prazeres do mundo e as paixões da carne não valem nem um pouco a pena.
O sofrimento nos faz desapegar das coisas deste mundo. Um exemplo seria de que valeria a pena eu ter milhões, ou você ter milhões em sua conta bancária, se hoje você recebesse a seguinte notícia, que este vírus que está aí causando todo este caos evoluiu e poderá matar toda a espécie humana em apenas uma semana. Ter milhões na nossa conta bancária não valeria de nada, pois o que é mais importante do que a vida que Deus te deu? Só existem dois caminhos, como a Bíblia nos relata, queridos. O caminho da perdição e o caminho da salvação. E aqui na Terra nós só temos duas possibilidades. A possibilidade de vivermos no pecado ou a possibilidade do sofrimento. Se escolhermos viver como ímpios no pecado, se deliciando nos prazeres da carne, você evitará muito as perseguições. Mas para isso, você terá que permanecer no pecado. Agora, se você escolher viver de forma justa, correta, piedosa diante de Deus, como também dos homens, levando a bandeira e a causa de Cristo, você então sofrerá assim como Cristo sofreu, sendo crucificado pelos ímpios. Só há essas duas formas de viver, queridos irmãos, como pecador ou como sofredor. Você deve estar se perguntando aí do outro lado: ah, pastor, então o cristão tem que procurar sofrer nesta vida? Te respondo, querido irmão, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, queridos irmãos. O cristão não deve se alegrar ou ter prazer em ficar sofrendo de propósito. Pelo contrário, o cristão deve se alegrar sim. O cristão deve ter prazer sim nos frutos que são gerados deste sofrimento e não na dor que ele causa. Como vimos até aqui, todo este sofrimento nos ajuda a enxergar e a vencer o nosso maior inimigo, o pecado. Pois no sofrimento da jornada da vida, temos a oportunidade de declarar guerra contra os nossos pecados e principalmente de enfraquecê-los para a glória de Deus. Como vimos no verso 1, porque se vocês sofreram fisicamente por Cristo, deixarão o pecado para trás. No sofrimento, temos também o privilégio de conhecer a vontade de Deus e deixar as nossas vontades um pouquinho de lado. Verso de número 2, o texto diz: não passarão o resto da vida buscando os seus próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. No sofrimento, queridos irmãos, temos momentos de reflexão e escolha de não mais olharmos para trás e traçarmos nossas metas, os nossos alvos, os nossos objetivos em Deus, que é o autor e consumador da nossa fé. O verso de número 3, o texto diz: no passado vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostavam de fazer. Queridos irmãos, queridas irmãs, amada Igreja Batista do Jockey de Itaparica, não desperdice mais o seu precioso tempo. Veja o seu pecado e livre-se dele hoje mesmo para todo sempre. Amém? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado por esta mensagem que veio de encontro aos nossos corações. Graças nós te damos, porque o Senhor nos faz refletir, nos traz essa reflexão da tua palavra, para que possamos enxergar o pecado que ronda as nossas vidas, tentando nos afastar da tua presença. Por isso, Pai querido, nós pedimos forças no Senhor para conseguir vencer este inimigo cruel que é o pecado das nossas almas, pecado das nossas vidas, que tenta nos destruir para a perdição. Por isso, Pai querido, conseguimos enxergar que por meio desses sofrimentos que temos passado atualmente em nossa vida, não é em momento algum para o Senhor nos ver sofrer, mas para que possamos sair deste momento difícil que estamos passando, fortalecidos, edificados, santificados, purificados e dando glórias e louvores a Deus pelas bênçãos e pelo aperfeiçoamento que o Senhor tem proporcionado e criado em nós. É no teu nome que oramos.
e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e continuará fazendo em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.